anúncio de Donald Trump tem um efeito curioso de unir, inclusive, lados antagônicos, Carol, sobretudo porque Trump mira em algo que é muito ruim para o setor produtivo brasileiro, que está cobrando respostas do governo Lula. Então, de certa forma, o setor produtivo nessa reação ajuda a encorpar ali essa linha de argumentação do governo contra o que é anunciado pelos Estados Unidos. É claro, e a gente vai comentar bastante sobre isso ao longo do jornal, houve muita contaminação política em relação ao comunicado de Donald Trump, e isso tem seus efeitos aqui dentro do Brasil, para o PT, para o grupo bolsonarista, e a gente vai tratar disso também, Carol. Mas as reações foram muito interessantes desde que houve esse anúncio de Donald Trump. Primeiro porque antes do anúncio, o Itamaraty já tinha chamado aquele que hoje responde pela representação americana aqui no Brasil, que não é o embaixador, não temos um novo embaixador no governo Donald Trump aqui no Brasil, mas é o encarregado de negócios. Sobrou para ele, porque hoje, no nível hierárquico, ele é o que ocupa esse posto de representar os interesses dos americanos aqui na representação em Brasília. Então, o Itamaraty já tinha chamado antes, porque estava chateado com as declarações de Donald Trump, afrontando a nossa soberania. É essa a leitura do governo brasileiro, quando Trump vem à tona com comentários sobre Jair Bolsonaro, sobre o judiciário brasileiro, e isso provocou uma primeira reação. Depois que o Gabriel Escobar sai do Palácio do Itamaraty, vem a carta de Donald Trump. Mas ninguém está atrelando muito uma coisa a outra. Isso, de alguma forma, é apontado como uma espécie de coincidência, não teria sido um estopim, porque Trump já vinha ensaiando algum tipo de reação desde a cúpula dos BRICS. No final do dia, já de noite, o encarregado de negócios da Embaixada Americana é chamado novamente ao Palácio do Itamaraty. E ele, que já tinha ouvido recados duros, porque foi isso que o governo brasileiro fez questão de passar, ouviu mais bronca do governo brasileiro em relação à carta e ouviu o que na diplomacia tem um teor simbólico muito grande, que é: vamos devolver a carta. Não é uma devolução propriamente dita, botar no correio e despachar de volta. É mais uma mensagem simbólica de devolução, de dizer que o Brasil considera essa carta até mesmo indigna de uma resposta formal. Claro que o presidente Lula costurou toda uma resposta que veio numa nota, veio na manifestação nas redes sociais, time político sobretudo. Mas, do ponto de vista de diplomacia brasileira, essa carta é, sobretudo, indigna de resposta, numa simbologia, realmente, de que ela traz ali inverdades contra o Brasil. Ela traz fatos que não repercutem. Por exemplo, Donald Trump fala de uma relação comercial que estaria prejudicando os interesses dos americanos, como se houvesse um déficit para os americanos nessa relação, quando o Brasil tem dados muito factíveis que mostram que essa relação é superavitária para os americanos. Esse é um dos pontos respondidos pelo presidente Lula na manifestação que foi costurada e que veio à tona depois também no final do dia. Então, ter essa mensagem simbólica é muito importante, porque vai ajudar a guiar as nossas próximas reações. Até aqui, Carol, o que a gente teve foi, sobretudo, uma reação política do Brasil, de fazer essas movimentações todas, dar ali uma resposta nas redes sociais, numa nota do presidente Lula, traçando ponto a ponto sobre a reação brasileira. Hoje é o dia da gente tentar entender qual vai ser a resposta econômica. Qual vai ser o tom da reciprocidade? Qual é o poderio de armas do Brasil? Muita gente considera que é limitado do ponto de vista econômico. Isso vai ter que ser costurado. O ponto é, já temos uma lei de reciprocidade que foi aprovada já ali no âmbito do tarifaço inicial que foi anunciado por Donald Trump. Então, o arcabouço jurídico está preparado. Falta agora você costurar qual vai ser o nível da resposta econômica e entender qual é o impacto disso. A gente vai tratar de várias camadas aqui com todo o nosso time ao longo do dia, Carol, mas só para já deixar duas pontas de responsabilidade que são apontadas pelo governo brasileiro. O governo brasileiro entende que é muito menos sobre Jair Bolsonaro e muito mais sobre uma resposta à cúpula do BRICS e, sobretudo, as mensagens econômicas que a cúpula trouxe e sobre as mensagens em relação à defesa que se faz de ter regulação desses países dos BRICS sobre as Big Techs e também teve um teor inédito na Carta dos BRICS sobre a questão da inteligência artificial. Se você atinge Big Techs, é o mesmo que falar que você está atingindo os interesses de Donald Trump, porque Donald Trump governa com este arcabouço pavimentado no apoio dessas grandes empresas de tecnologia. Tem muita coisa para a gente tratar aqui com todo o nosso... Pessoal, então tá aí. A resposta, como diz, devolveu a carta que o Donald Trump mandou para o Brasil. É uma maneira simbólica de dizer, mas que devolveu, assim, que foi escrito na carta de Donald Trump, o governo Lula resolveu responder. Ele foi muito numa linha assim, de enfrentamento mesmo. Ele disse que não vai se submeter aos Estados Unidos, não vai deixar a soberania do Brasil, e disse que vai usar todos os meios da lei
para responder aos Estados Unidos. E o que eu vejo nisso é a lei da reciprocidade, porque foi aprovada a lei da reciprocidade. Se um país ele coloca determinada tarifa, o Brasil tem o direito de responder na mesma moeda. Pode aplicar a mesma taxa, por exemplo, a mesma tarifa. E outra coisa que foi citado na reportagem também, que eu disse ontem, eu falei interessante isso, eu falei ontem que eu não via tanto movimento para defender Jair Bolsonaro, mas sim uma resposta à cúpula do BRICS. Eu acho que Donald Trump sentiu muito a cúpula do BRICS, porque ele vê no BRICS, né, um movimento muito grande de deixar, escantear os Estados Unidos na relação comercial, por exemplo, né? Eu acho que os Estados Unidos têm muito medo de o BRICS, por exemplo, decidir não fazer mais transações entre países usando a moeda dólar, né? Então isso aí prejudicaria muito os Estados Unidos. Então eu vejo assim os Estados Unidos tentando frear o movimento um pouco do BRICS. E nesse contexto ele resolveu também, eu acho que para juntar uma coisa na outra, defender Jair Bolsonaro. Então eu quero ver qual que vai ser a reação do governo brasileiro, se ele vai devolver na mesma moeda, se realmente o Trump resolver taxar o Brasil, dia 1º de agosto. Eu não sei se o Brasil tem capacidade para fazer uma guerra comercial com os Estados Unidos, como teve a China, por exemplo. A China, ela bateu de frente com os Estados Unidos e acompanhou as tarifas. Agora o Brasil não tem esse poderio todo para bater de frente com os Estados Unidos. Eu não sei o que o governo brasileiro vai fazer. Eu acho que ele está num beco sem saída, mas vamos ver o que ele vai fazer, né? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Até mais.